Ao longo da nossa vida, nós tomamos uma série de decisões. Algumas decisões são aquilo que eu chamaria de grandes decisões. Elas definem, numa grande medida, o nosso rumo aqui na Terra. Por exemplo, a pessoa com quem você se casa. Quantas decisões, quantas realidades decorrentes desta escolha, desta decisão que você tomou? A profissão que você abraça, a cidade onde você escolhe morar, a igreja, qual você decide participar. Temos então grandes decisões, mas temos também as decisões que chamaríamos de menores, mas nem por isso menos importantes. Decisões no dia a dia, pequenas decisões que você toma no dia a dia e que se juntam a essas grandes decisões para formar a história da sua vida. Não basta, por exemplo, você se casar com a pessoa certa. É preciso que você no dia a dia vá cultivando um relacionamento com esta pessoa, com sabedoria, tomando uma série de decisões para que haja um ambiente conjugal, familiar, abençoador. Não basta você, por exemplo, decidir ter um filho. É preciso que no dia a dia, quando esse filho chega, você tome uma série de decisões que implicam muitas vezes em renúncias, para que você possa ser um bom pai, uma boa mãe. Então, em resumo, diríamos que a nossa vida é composta de escolhas. Essas grandes escolhas que dão o grande rumo da nossa vida em diversos aspectos, e pequenas escolhas, mas também importantes. Suas decisões, obviamente, impactam não apenas a sua vida, mas as suas decisões impactam a vida das pessoas ao seu redor, especialmente de sua família. O que você decide fazer, dando ouvido ou não às pessoas de sua casa, a maneira como você trata as divergências, tudo isso tem consequência positiva ou negativa na sua vida e na vida de sua família. Vamos relembrar o óbvio. Se um membro da família, por exemplo, o marido, toma uma série de decisões erradas, você que é esposa, você que é filho, sofrerá, obviamente, com essas decisões também. Se seus filhos tomam decisões equivocadas, obviamente, as consequências não envolverão apenas a vida deles, porque a nossa vida está entrelaçada com a vida de outras pessoas, especialmente os nossos familiares. A mensagem de hoje de manhã trata dessa questão. Nós vamos falar sobre decisões equivocadas e o seu impacto na família. E vamos fazê-la a partir da experiência de um servo de Deus, sobre o qual nós temos pensado nesses últimos domingos. Estou falando de Abraão. E o texto que nós vamos se basear nesta manhã, a mensagem vai se basear nesta manhã, está no capítulo 16 do livro de Gênesis. Então, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia, ou se preferir, acompanhe o texto que será projetado aqui na tela. Gênesis capítulo 16, nós lemos assim: Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: Você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Bem, esse último versículo não dá para a gente falar amém, né? Que nós temos aqui uma história complicada envolvendo 3 personagens. Você deve ter reparado que o texto fala Abrão, Sarai e Agar. Mas eu vou estar falando Abraão, Sara e Agar. Porque, na verdade, esse é o nome que depois eles vão receber. Abraão se torna Abraão e Sarai se torna Sara. E é mais fácil para a gente se comunicar usando esse último nome. É mais familiar para a gente. Então, onde você leu aqui na Bíblia Abrão, você vai ouvir agora o pastor falando Abraão. E onde você ouviu Sarai, nós vamos falar Sara. Muito bem.
todos estes 3 personagens tomaram algumas decisões equivocadas. E estas decisões, obviamente, impactaram a vida deles, a dinâmica da vida familiar. Vamos lembrar o contexto histórico. No capítulo anterior, nós vemos Deus reafirmando para Abraão a promessa feita lá atrás, de que ele seria pai de uma grande nação. Ele estava com dúvidas sobre isso, ele estava temeroso acerca desta questão, e Deus reafirma o seu compromisso, inclusive naquela manifestação maravilhosa, quando ele faz lá aquele sacrifício, e Deus aparece ali em uma forma de fogo, confirmando assim a sua promessa. Mas o fato é que mesmo depois dessa experiência mística, transcendental, o tempo continua passando e nada de Sara ficar grávida. Então ela tem uma ideia, e ela compartilha esta ideia com seu esposo. Nós podemos imaginar a conversa do casal mais ou menos nos seguintes termos. Abraão, meu querido, o tempo está passando, você está ficando velho, eu também, nada acontece. Será que esse milagre vai mesmo acontecer? Eu já estou tão idosa, estou cansada de esperar. Eu tive uma ideia. A minha empregada, Agar, egípcia, ela é bem nova, muito mais nova do que eu, ventre novo, eu a entrego a você, pode dormir com ela. Certamente Deus nos dará filhos por meio dela. O que será que Abraão pensou? O que veio assim à sua mente de imediato quando ele recebeu essa proposta? Será que ele pensou assim, Sara, minha querida, não seja incrédula, vamos esperar mais um pouco, Deus pode ainda nos dar o filho da promessa a partir do nosso relacionamento íntimo? Ou ele disse o seguinte, que ideia fantástica, aleluia, que bênção, é claro que eu topo, eu acho que vai dar certo, Agar vai gerar um filho e esse será o nosso filho da promessa. O fato é que Sara fez uma proposta e o casal tomou uma decisão equivocada. Preste bem atenção nesse detalhe. Ambos, Abraão e Sara, tomaram juntos uma decisão equivocada. Por quê? Decisões equivocadas se baseiam em práticas vigentes, mas que são contrárias à palavra de Deus. Práticas culturais vigentes contrárias à palavra de Deus. Em todas as culturas, existem valores e práticas que não são compatíveis com a vontade de Deus. Nós achamos essa proposta de Sara um tanto esquisita, porque em nossa cultura ocidental, nós não temos notícia de nada parecido. Eu nunca atendi um casal com problemas para ter filho, com problemas para a mulher engravidar, e o marido chega para mim dizendo, pastor, minha esposa liberou para eu ficar com a Maria, nossa empregada doméstica, aquela jovenzinha lá do interior, para que eu pudesse ir para a cama com ela e quando a criança nascer a gente registra como nosso filho. E a esposa ali do lado, balançando na cabeça, é verdade, pastor, a ideia foi minha, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Nós finalmente vamos ter o nosso bebê, o senhor vai poder apresentá-lo lá na igreja, dizer que ele é uma bênção do Senhor, um presente para nós. Isso nunca aconteceu comigo, e até onde eu sei com nenhum outro pastor batista. Em nosso contexto, um casal, quando não pode ter filhos, eles têm vários caminhos. Alguns recorrem à inseminação artificial, barriga de aluguel, às vezes é necessário uma cirurgia, ou então adota uma criança. Mas eu nunca ouvi falar um casal que tenha feito uma proposta, uma combinação como esta de Abraão e Sara. Existem ideias criativas para a solução de problemas familiares em todas as culturas, mas que, sob o ponto de vista de Deus, são um desastre. Um mundo contaminado pelo pecado, o ser humano é capaz de inventar soluções para problemas familiares que, na verdade, ao invés de solucionar, complicam mais ainda a situação. Ou então, soluções que são aceitáveis dentro da cultura, mas que não fazem parte do projeto original de Deus. Múltiplos casamentos, casamento aberto, trissal, casamentos com pessoas do mesmo sexo, par de homossexuais ou lésbicas adotando crianças. Tudo isso está em nossa cultura e se tornando cada vez mais comum. Mas tudo isso vai de encontro àquilo que Deus planejou para a formação da família, para a dinâmica dos relacionamentos humanos. Como foi que Sara propôs isso e Abraão aceitou? Nós vamos dar um desconto porque eles ainda não tinham um grau de revelação de Deus, da vontade de Deus, como nós temos. A lei de Moisés ainda não tinha sido dada, não havia sido promulgada,
Então eles não sabiam ao certo o que certamente era certo ou errado à luz da vontade de Deus. O grau de conhecimento de Deus e da vontade de Deus que eles tinham era muito mais limitado. Embora eles pudessem ter orado e pedido a direção de Deus. Nós, no século XXI, não temos essa mesma desculpa. O mundo ao nosso redor continua propondo padrões errados, mas nós temos as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo que nos dirige. E nós devemos permanentemente analisar as Escrituras e comparar com as propostas que estão por aí. Se não fizermos isso, nós vamos simplesmente seguir ao sabor das circunstâncias. Nós vamos simplesmente nos deixando levar pela correnteza dos pensamentos e práticas pecaminosas do século presente. Embora o costume ocidental pudesse ser aceitável em termos sociais legais, Deus não deu o seu aval, não dá o seu aval a alguma coisa simplesmente porque já é uma tradição. Maridos, uma pequena pausa aqui. Pare para ouvir sua esposa. Muitas vezes ela realmente tem razão, mas isso não significa que sempre ela terá a razão absoluta. Existem sérias questões que você precisa não apenas ouvi-la, mas principalmente parar para ouvir a voz de Deus. Qual foi um outro fator que desencadeou essas decisões equivocadas de Abraão e Sara? As decisões equivocadas, muitas vezes, meus queridos irmãos, são frutos de impaciência. Abraão e Sara tinham a plena consciência de que um filho representava um presente de Deus. Aliás, naquela cultura, mais do que no nosso contexto, os filhos de fato representavam uma grande bênção. Quem não os tinha era considerado amaldiçoado. Hoje a gente entende, se um casal não quer ter filhos, a gente fica assim, lamentando um pouco, especialmente se é o filho da gente, né? Mas a gente aceita. Mas naquele tempo, não. Uma mulher, uma pessoa que não pudesse ter um filho, era algo que era uma anomalia. E eles tinham uma promessa de Deus de que Abraão seria pai. Mas o tempo estava passando e nada de gravidez. Sara, então, depois de um certo tempo, começou a duvidar. Veja a argumentação dela na conversa com o marido. Senhor, tem me impedido de ter filhos. Ou seja, o mesmo Deus que tinha prometido, agora ele está dizendo, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com a minha esposa, porque talvez, por meio dela, a gente consiga ter uma família. Quando Sara fez esta proposta, que levou a uma decisão equivocada do casal, Abraão, depois de pensar um pouco, poderia ter argumentado com ela. Meu bem, sua criatividade é 10, mas em teologia você está reprovada. Sua ideia é interessante, a comunidade nos encoraja a fazer isso, mas não é exatamente isso que Deus prometeu e falou, que nós teríamos um filho. Paciência, meu amor. Sei que o tempo está passando, mas Deus é capaz de fazer um milagre. Ele não fez isso. Ele aceitou a proposta da esposa e o fato é que ele se deitou com Agar e Agar engravidou. Quando o menino nasceu, recebeu o nome de Ismael e ele tinha 86 anos de idade. Se nós então pularmos no tempo, do nascimento de Ismael até o nascimento do filho da promessa, que é Isaac, nós vamos ter uma distância de 14 anos. Porque Abraão foi pai de Isaac quando ele tinha 100 anos. E olhe que já havia 10 anos, pelo menos, que Deus tinha feito essa promessa para Abraão, no tempo em que ele está ali e há essa ideia de ter uma gravidez através de Agar. Abraão e Sara foram impacientes. Eles tentaram apressar Deus, numa tentativa de fazer Deus se adequar à agenda deles. E eles passou-se muito tempo para que eles pudessem receber a bênção de Deus como Deus tinha predito, mas eles não tinham paciência para isso. O fato de tomarmos a dianteira não pressiona Deus na sua agenda ou na agenda dele. Quando nós tentamos coagir Deus para que ele nos dê aquilo que nós queremos, no instante que queremos, pode ser que ele responda, meu filho, você não está pronto ainda. Esta bênção é boa, mas não é o momento, você ainda tem que aprender algumas coisas, você precisa amadurecer. E não espere que eu lhe dê uma explicação de tudo tintim por tintim. Quando eu penso nessa realidade, eu lembro da minha própria vida. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, jovem de 18 anos, indo lá do interior de Minas Gerais, na primeira, segunda semana que eu estava lá, eu conheci a Dora. E achei ela uma garota muito interessante, mas acabei não me aproximando dela. Passaram-se 4 anos, eu a via de vez em quando.
Quando o curso terminou, eu me apresentei para ser missionária, ela também, nós nos reencontramos lá na Junta de Missões Nacionais, e aí pintou assim um clima de namoro, de paquera e tal. Mas o fato é que a gente acabou se separando, ela veio aqui para Camusim, eu fui para Itaporanga, e a gente perdeu, por assim dizer, o contato. Mais ou menos 2 anos depois da nossa vinda para cá, nós nos reencontramos. E agora sim, começamos a conversar e, enfim, engatamos um namoro. Mas conhecendo a mim mesmo e conhecendo a Dora, desde o tempo que nós começamos a namorar, mas pensando antes em quem nós éramos, eu fico pensando que seria quase impossível que aquele garoto de 18 anos fosse namorar com a Dora e dar certo. E mesmo depois, no fim do curso, nós éramos tão divergentes em tantas coisas, apesar de termos uma mesma vocação, que muito provavelmente a gente não teria se casado se namorasse naquele tempo. Então, já falei com ela sobre isso, né? Foi preciso um tempo para que nós amadurecêssemos mais e estivéssemos mais preparados para uma vivência conjugal. Eu penso que isso pode acontecer conosco, com você, em diversas áreas da vida. Deus tem uma bênção para você, não necessariamente uma questão de casamento, mas em outras áreas, mas você ainda não está preparado para ela. Foi isso que eu creio que aconteceu na experiência de Abraão. Deus sabia o tempo certo para dar a bênção, ainda que muito tempo se passou. No meu caso, foram do tempo que a gente começou se conheceu, até a época que a gente se casou, foram 8 anos. Não é? Não estou falando que é o mesmo tempo de Abraão, mas foi um tempo significativo. Não é? Mas havia, então, o tempo certo de Deus para cada coisa na nossa vida. Muitas vezes, é na espera que Deus faz a sua obra em nós. E nós temos que entender isso porque esse conceito ele é anticultural. Nós vivemos num tempo da pressa. Nós vivemos num tempo em que nós queremos a coisa para ontem. Quando nós estamos num restaurante com fome, qual de nós gosta de ficar esperando pelo pedido durante muito tempo? Eu não gosto. Quando eu entro num caixa na padaria e tem aquela fila imensa, eu sempre tenho que orar a Deus, Senhor, me dê paciência, porque essa caixa aí não tem jeito, é muito lenta, foi mal treinada. Ou então, quando eu entro num supermercado e tem 10 caixas, mas uma apenas funcionando, eu tenho que resistir para não falar com o gerente. Porque eu sou paciente para muita coisa, mas quando se envolve perder tempo, olha, eu tenho que pedir graça de Deus. E eu fico pensando que a gente pode carregar isso para outras áreas da vida. Não é o computador que demora demais a abrir. Enfim, a gente precisa ter paciência. Porque nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. E quando a gente toma uma decisão equivocada porque está com pressa, aí nós temos realmente um problema que vai ter as suas consequências. A decisão, então, de entregar a escrava para Abraão e a decisão equivocada de Abraão de aceitar a sugestão foi motivada também pela impaciência de ambos, além de não terem buscado, naquele contexto, a direção de Deus, dizendo, Senhor, é isso mesmo que a gente deve fazer? O fato é que Abraão teve, então, um relacionamento íntimo com Agar. E ela engravidou. E aí as coisas se complicaram. O texto diz aí, conforme já lemos, quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar a Sarai, sua senhora, com desprezo. Decisões equivocadas revelam ingratidão e imaturidade. Nós temos aqui, então, a postura de Agar. Ela toma uma decisão. E não é aquela grande decisão, como eu falei no começo. São aquelas pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, que tem a ver da maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Não foi um dia que ela tomou aquela decisão, vou agora prejudicar a minha patroa. Não, eu penso que foi um processo acontecendo ao longo de várias semanas. Quando Agar percebe o que está acontecendo consigo, com seu corpo, que ela está grávida do chefe, ela vai começando a inchar o seu ego. E os resultados desta decisão equivocada não demoraram a aparecer e foram então se agravando com o passar dos dias. Na verdade, a barriga de Agar nem tinha crescido ainda quando ela começou a mudar o seu comportamento. Foi tendo um comportamento radicalmente diferente, começou a tratar a sua patroa com desprezo. A palavra hebraica desprezo significa pequeno, insignificante, sem valor, desonroso. Lembre-se, as mulheres lá no Oriente Médio tinham o seu valor vinculado à sua capacidade de procriar. A avaliação é que as mulheres
consumiam muitos recursos. E quando elas não tinham filho, elas não tinham nada que justificasse a sua existência. Assim, de acordo com os padrões daquele tempo, por ser capaz de dar filhos a Abraão, ela começou a se engrandecer. Ela não entendeu o seu papel. Ela deveria ter compreendido o seu papel e o privilégio que ela teve e decidido permanecer fiel à sua patroa. Poderia ter continuado a tratando com respeito e, acima de tudo, sensibilidade com a dor dela. Aquela mulher que confiou-lhe o próprio esposo. O fato é que ela traiu a confiança de Sara, ela foi desleal, tratou-a com desdém, e nós não sabemos como foi isso na prática, mas nós podemos imaginar ela olhando para Sara e rindo, ela, quem sabe, alisando assim a barriga e olhando para ela com a cara de deboche, ou então fofocando e as fofocas circulando dentro da sua própria casa. A decisão de não honrar Sara, de zombar de sua patroa, de menosprezá-la, foi uma decisão que foi sendo tomada e vinculada a atitudes pequenas e práticas no dia a dia. E esta decisão, ou estas decisões, ou esta atitude, obviamente revela uma grande maturidade da parte de Agar e ingratidão. E aqui eu paro e pergunto, que decisões você tem tomado que revelam, por meio de uma série de atos e atitudes, ingratidão? A quem você pode estar ferindo? Pessoas que você deveria honrar. Que decisões que você tomou e tem tomado que envolvem desprezo? Talvez você se casou prometendo tantas coisas para o seu esposo, para a sua esposa, mas com o passar do tempo você foi mudando a sua realidade de vida e aí, de repente você começa a olhar para o outro com desdém, com desprezo. Aquele que você escolheu, aquela que você escolheu para ser o seu parceiro de vida e você agora trata com ingratidão. Na busca, de repente, de realizarem um sonho, mas agora você se acha superior e trata o outro desrespeitosamente. Este tipo de atitude geralmente gera uma reação forte, que aumenta o problema. Que problemas você pode estar criando ou já criou por atitudes soberbas? O fato é que na casa de Abraão o ambiente ficou muito tenso. O plano de fazer Agar conceber um filho teve um efeito contrário daquele desejado. E em vez de finalmente trazer alegria para casa, trouxe problemas, trouxe angústia, desentendimento. Sim, porque decisões equivocadas geralmente causam dolorosos conflitos. Que casais divirjam ao longo da vida, em algumas questões, isso é normal. Que tenham algum tipo de desentendimento, é absolutamente normal, porque nós somos seres humanos imperfeitos, falhos. O problema é quando um dos dois ou os dois, quando na família as pessoas têm dificuldade de, enfrentando o problema, assumir a sua parcela de responsabilidade. E ficam então culpando um ao outro. Sara decidiu colocar toda a culpa daquela situação nas costas do marido. Olha só o que ela disse. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que eu estou passando? Eu entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Gente, quando eu vejo essa fala de Sara, eu confesso que eu fico com muita pena de Abraão. Ele errou, claro, porque ele concordou com Sara. Agora a coisa está dando errado, o plano que ela elaborou, a proposta que ela fez está causando problemas, e Sara então aponta o dedão acusador para o marido. Se eu fosse conselheiro do casal, eu juro que eu diria o seguinte: calma aí, Sara, lembre-se, essa ideia foi sua, e pensaria, mas não falaria, que ideia idiota. Não coloque todo o peso desta decisão equivocada nos ombros do seu marido, não é justo com ele. Abraão ouviu a sugestão de Sara, mas não poderia ter sido responsabilizado pelas atitudes de Agar. Sara reclamou: entreguei para você minha serva e agora engravidou, ela me trata com desprezo. Como é que Abraão, gente, podia prever isso? Já aconteceu algo parecido com a sua casa, na sua casa? Quando a esposa pressiona você a tomar uma decisão, as coisas dão errado, depois ela culpa você? Ou então o contrário? Você fala com a sua esposa: faça isso, faça aquilo, haja assim com o filho, ela faz daquele jeito, as coisas azedam, e você... Como é que você deixa acontecer uma situação dessa? E o pior é que Sara ainda meteu Deus no meio. Ela disse assim: Deus, decida quem é culpado.
Se eu ou Abraão, na realidade, a perspectiva de Sara está completamente errada. Porque ambos tomaram uma decisão errada. Ambos concordaram sobre o que deveriam fazer. E a responsabilidade, então, era do casal. Por outro lado, eles não imaginaram que Sara podia fazer o que fez, que Agar podia fazer o que fez. A questão aqui não é ficar procurando o culpado. Quando o casal, quando a família tem um problema e cada um fica tentando achar quem é o culpado, muitas vezes não leva a lugar nenhum. O que eles precisavam é ter a coragem, a sabedoria para confrontar Agar, que estava sendo insensível e ingrata e provocando ali um conflito conjugal. Quando você percebeu que tomou uma decisão errada ou induziu uma pessoa a tomar uma decisão errada, não fique acusando o outro. Isso é muito comum, como eu falei, especialmente no contexto da família. Simplesmente assuma a sua responsabilidade, peça sabedoria a Deus para se desvencilhar naquela situação onde vocês se meteram. Qual é a reação de Abraão? Abraão tem uma reação aqui sábia, ponderada? Não. Ele também toma uma decisão equivocada, uma decisão, eu diria, irresponsável. Veja só. Decisões equivocadas revelam irresponsabilidade. Abraão, na sua resposta a Sara, ao equívoco de Sara, também responde equivocadamente. Ele não assume o seu papel de marido. O que ele disse? Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. O que ele poderia ter dito para Sara? O que ele poderia ter conversado com ela diante daquela acusação e da queixa da sua esposa? Ele podia e deveria ter pedido perdão a ela. Ele podia ter dito, minha querida, me perdoe, eu errei. De agora em diante nós vamos tratar dessa questão. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com a Agar, ela precisa mudar a atitude dela. Ela não pode continuar tratando você desta maneira. Isso é um abuso, eu não vou permitir isso. Vou falar com ela ainda hoje. Assim ele teria assumido a liderança. Assim ele teria assumido o seu papel de um líder, servo de Deus. Poderiam ter orado juntos, poderiam ter definido uma estratégia sobre como tratar aquele problema, como confrontar de uma maneira mais adequada. Mas o que ele fez? Ele deu autorização plena. Ele deu um salvo-conduto para que Sara fizesse o que ela quisesse. Mas Sara estava muito magoada. Sara estava estressada. Sara estava ferida. Como é que ela podia, naquele contexto, nessas condições psicológicas, tomar decisões justas e sábias? Abraão não assumiu o seu papel de líder da casa, de ser um sábio orientador. Ele foi irresponsável e delegou à esposa uma decisão que deveria ter sido dele. Faça o que você quiser. Não é assim que alguns fazem? Faz o que você achar por bem com os meninos aí. Você resolve isso, eu estou cansado. Não me amole com isso não. Abraão fez exatamente assim. Deu carta branca a uma esposa que estava ferida, menosprezada e irada. A irresponsabilidade de Abraão acabou abrindo caminho para uma outra decisão equivocada. Sara decidiu revidar o mal que estava sofrendo. Versículo 6 diz claramente, então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Decisões equivocadas são tomadas quando agimos revidando o mal com o mal. Quando alguém o desafia, quando alguém desrespeita você, como você reage? Eu não me refiro aqui a uma ofensa pontual, não me refiro aqui a um desentendimento que você tem e logo passa. Não, estou falando de uma situação de conflito constante, em que você está se sentindo sabotado, menosprezado, humilhado, em que há confrontos velados, críticas ácidas são proferidas nas entrelinhas ou abertamente. Você está desqualificando ou está sendo desqualificado pelo outro. Quando Sara escolhe Agar para esta missão maluca, mas ao mesmo tempo importante, ela o faz na perspectiva, pensando de que Agar seria leal a ela. Mas nada disso aconteceu, muito pelo contrário. E Agar, então, se mostra uma pessoa completamente despreparada para aquele papel. Antes mesmo do neném nascer, ela já começa a zombar da patroa. Nós não sabemos o que Sara realmente fez. Mas eu posso te assegurar, não foi uma coisa leve. Ela não foi boazinha.
ela, tendo o salvo-conduto para agir contra Agar, ela a perseguiu. Nós desconhecemos a dimensão vingativa de Sara, mas o que ficou evidente no texto é que ela foi tão dura que Agar acabou fugindo. Não importa para onde, não importa como, ela saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. Não aguento mais ficar nesse lugar. Foi para um deserto, onde ela vai ser confrontada pelo Senhor. Quando alguém nos humilha constantemente, quando alguém nos ataca pelas costas diariamente, o que sentimos tentados a fazer? O nosso impulso primeiro é dar o troco. Foi assim que a Sara reagiu. Essa é a nossa reação mais primitiva. Algumas vezes, mesmo sendo servos do Senhor, mesmo sabendo que não devemos pagar o mal com o mal, que ao Senhor pertence a vingança, o nosso desejo, especialmente quando temos poder e efetivamos, é usar esse poder para revidar. Estando na posição de patroa, Sara, ao que tudo indica, como eu disse, pegou pesado. A ação reativa foi tão forte que nós temos então agora uma mulher grávida vagando por um deserto. Ela também não agiu bem, porque ela podia voltar, se humilhar, pedir perdão. Ela fugiu. E uma fuga nem sempre resolve as coisas. O ponto que desejo ressaltar, porém, é que Sara não minimizou as agressões. Ela não dialogou, ela não se deixou dominar por Deus, mas deixou-se dominar pelas paixões. Faça o que seu coração pedir. Ela é sua escrava. Quando nós estamos sendo atacados e recebemos um conselho como esse, faça o que você quiser, siga a voz do seu coração. Muito provavelmente nós não vamos tomar decisões sábias. Nessas horas, nós somos desafiados a pensar na graça perdoadora de Deus. Sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Não pague o mal com o mal. Não revide. No poder do Espírito Santo, perdoe. Decisões equivocadas e não devidamente reparadas podem então gerar sérios problemas. Conflitos intermináveis, dolorosas discussões que quebram a harmonia conjugal, atitudes de responsabilidade, ausência de um diálogo franco e revides passam de uma geração para outra com consequências que duram muito tempo. As perguntas que devemos fazer para nós mesmos à luz deste texto são as seguintes: que decisões eu tomei ou tenho tomado que estão alinhados com os padrões do mundo, mas não com a vontade de Deus? Que decisões equivocadas eu tomei ou tenho tomado por impaciência em relação a esperar uma ação de Deus? Que decisões eu posso estar tomando ou tomei que revelam insensibilidade e ingratidão? A quem estou machucando com minhas decisões precipitadas? A quem eu posso estar acusando injustamente e culpando por situações que eu mesmo ajudei a criar? Que decisões equivocadas eu estou tomando quando transfiro a minha responsabilidade para tratar um problema para uma outra pessoa? Uma pessoa que muitas vezes está menos qualificada emocionalmente para isso. Que decisões equivocadas foram frutos apenas de um revide, de um desejo de vingança por ofensas recebidas? Pare e pense sobre tudo isso. E a minha oração é que Deus possa aplicar ao seu coração esta palavra, segundo a sua necessidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que nos ajude a tomar decisões certas, pedindo que as nossas decisões, no âmbito da nossa família especialmente, venham provocar harmonia e paz. Que não venhamos pagar o mal com o mal, que assumamos as responsabilidades pelos nossos erros. Que possamos confrontar quando necessário for, com coragem e sabedoria. Que possamos, ó Pai, tomar as nossas decisões alinhadas com a Tua vontade, não a partir dos padrões vigentes no mundo. Nós te pedimos tudo isso, Pai, crendo na Tua misericórdia, na Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. No próximo domingo, continuamos desse mesmo capítulo, falando de algumas coisas maravilhosas. Não perca o sermão da semana que vem, porque ele complementa o que trouxemos hoje. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor.